Então vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui de comunicação Modbus. Vou começar a apresentação aqui. Fazer uma introdução aqui, pelo menos para a gente sair do zero e mostrar algum exemplo aqui para vocês, né? E a intenção aqui é mostrar um caminho para a gente poder conectar o nosso sistema embarcado que a gente vai desenvolver, independente de qual microcontrolador você esteja usando, né? Para colocar ele numa rede industrial, tá? Esse tema aqui, Modbus, né? Seria o protocolo de comunicação mais usado aí no ambiente industrial, né? Entre PLCs e computador, e PLC e atuador, e sensor, né? Então, geralmente, o que a gente encontra aí são redes Modbus, tá? Então, o protocolo Modbus, né? Ele foi criado ali no final da década de 70 pela empresa Modcon, que era empresa de fabricante de equipamentos, e depois ela foi incorporada aí pela Schneider, né? Atualmente a Modcon pertence à Schneider. Como eu já adiantei, né, é um dos padrões, um dos protocolos mais utilizados na indústria. Né, ele não define padrão físico, mas a gente vai ver quais padrões aí são físicos, esse protocolo é mais utilizado, tá? Em 2004, né, a Schneider passou ali os direitos do padrão, do protocolo Modbus para o Modbus Organization, e aí ele ficou livre de taxas, né, então isso aí até favoreceu ainda mais o seu uso. Tá? O Modbus, esse protocolo, ele vai usar aquela ideia de mestre-escravo, né, ou cliente-servidor, quando for o Modbus TCP, e os meios físicos usados, né, geralmente são S232, RS485, que é o mais usado, tá? E Ethernet TCP/IP, que a gente tem o Modbus TCP. Aqui à direita, né, eu tenho um exemplo aqui né, um pequeno exemplo aqui de uma configuração com o meu mestre ali sendo o meu CLP, tá? E aí eu tenho uma comunicação aqui até os gateways, estão aqui representados, né? Eu estou com o Modbus TCP, então cabo Ethernet, tá? Até para o computador ali. E a partir do gateway, a gente tem um exemplo aqui do Modbus RTU, tá? RS485. Eu já falei isso com vocês na aula anterior, umas 2 aulas para trás, né? Se o padrão usado for o 232, tá? Com o protocolo Modbus por cima, a gente tem lá uma rede ponto a ponto, né? Só 2 dispositivos. Velocidade máxima fica em torno de 115 kbps e a distância máxima em torno de 30. E aí o padrão também define os conectores, né? O DB9 e o 25. Tá? O mais usado é o 485. Também, né? Sempre falando aqui de mestre-escravo. A gente consegue ligar até 32 dispositivos, tá? Velocidade máxima em torno de 10 megabits por segundo e a distância máxima em torno de 1.200 metros, tá? Isso aí varia um pouquinho, dependendo da qualidade do cabo, do número de dispositivos, da velocidade, né? E aqui tem um exemplo, né, usando até aquela ideia que eu falei para vocês, né, de usar o pá traçado, né? Então você tem a via mais e menos, né, para o transmissor, você tem o mais e menos, para o receptor você tem mais e menos também, para eliminar aquele efeito, para os campos magnéticos criados ali serem anulados, né? E também nesse exemplo aqui à direita, a gente tem um fio de terra sendo compartilhado, né, entre os dispositivos, tá? Certamente isso aqui vai dar uma qualidade melhor aqui à rede, permitindo aí velocidades maiores, distâncias maiores, né, apesar de aumentar uma via. Tá? Aqui está o padrão Ethernet, então com ele a gente consegue ali em torno de 100 megabits por segundo e a distância em torno de 100 metros.
Tem casos aí, né, reportados até de 10 gigabits por segundo também, mas é igual eu disse, né, depende também do tipo de cabo, da distância, tá? E em alguns casos é a distância também 200 metros, então um pouquinho, tem uma margem, né, envolvendo isso aí, esses dados aqui. Eu estou falando os dados típicos, tá? Aqui tem um outro exemplo, né, então eu tenho aqui também, de novo, né, do gateway para cima eu tenho um Modbus TCP, do gateway para os devices aqui eu tenho um Modbus em cima do RS-485, tá? Então aqui eu estou com um exemplo, ó, o mestre é o PLC que está aqui, ó, né? Aqui eu tenho um inversor de frequência, pendurado na rede, um IHM, aqui pode ser um controladorzinho de temperatura, e aqui, ó, um I/O remota, né? Então, um pequeno exemplo aqui para vocês. Agora vamos falar basicamente aqui do protocolo, né? Vamos entrar mais na parte que nos atinge aqui, que seria fazer a coisa funcionar, né? O objetivo nosso é exatamente fazer o microcontrolador lá conversar com o microcontrolador, no caso do exemplo da aula, ele vai ser escravo, ele vai estar conversando com o mestre. O mestre poderia ser o Visual Studio, tá? Deve ser o Visual Studio na prática final suas, né? Na prática não, no trabalho final. Eu vou mostrar aqui um programinha, né? Que já tem o protocolo implementado, funcionando como mestre. Nesse meio tempo, eu queria que vocês fossem no Moodle e baixassem lá o arquivo .rar, que eu coloquei lá, programa Modbus, tá? Acho que é pequeno, baixem lá, são dois programinhas, um funciona como escravo e um como mestre, para a gente fazer uma simulação daqui a pouquinho, tá? Então, como eu adiantei para vocês lá nas aulas lá sobre comunicação com o supervisório, comunicação UART, né? Geralmente esses protocolos, né, pessoal, eles trabalham com frames, tá? Então, a sequência de bytes aqui, cada byte vai ter um significado, né? E é tudo muito padronizado para que os dispositivos conversem bem aí na rede. Então, geralmente, eu tenho um byte para iniciar a minha conversa e, no final, geralmente, eu tenho um checksum. Eu também tenho alguns bytes iniciais aqui para falar qual tipo de frame que é, qual que é o tamanho da informação que eu vou enviar. E, geralmente, aqui vem a informação e, no final, o checksum, tá? Olha aqui para o Modbus como que funciona, né? No meu frame aqui do mestre, eu tenho também, né, depende do modo que você usa, tem um byte de início, dependendo do modo que usa, não tem. Mas sempre vai ter aqui o endereço do dispositivo, o código da função, os dados e a checagem de erros, né? Então, isso é enviado lá para o escravo, e o escravo responde, né? Então, o mestre pede lá para o escravo, por exemplo, o estado das portas digitais, né, de 0 a 8, do endereço de 0 a 8. Qual que é o estado? Então, a leitura de entradas, né? Aí tem um tipo de código para essa função que o mestre dispara e o escravo vai montar o seu frame, né? Com o endereço, código da função, dados, checagem de erro e vai devolver lá para o mestre a informação, tá? Então, vamos ver aqui agora sobre os modos de transmissão, tá? Já adiantando, né? Quando a gente fala de rede industrial, o modo de transmissão usado é o RTU, é o Modbus RTU, tá? Mas a gente tem também o Modbus ARC, né? Tem também o Modbus TCP, tá? Mas aqui, para o nosso caso, né? Vamos ver aqui a diferença entre o Modbus ASCII e o Modbus RTU. Esse modo de transmissão vai nos dizer aqui como os bytes são transmitidos, né? Como a informação da mensagem é codificada e decodificada. Eu já adiantei, eu já pincelei um pouquinho esse assunto na aula passada. E não é possível utilizar dois modos de transmissão na mesma rede, tá? Todo mundo tem que estar conversando a mesma língua. Então, a diferença aqui entre a ASCII e a RTU, né? Na RTU, gente, a informação ela é mais densa. Você consegue um processamento melhor, né? Você envia menos bytes, você consegue, para a mesma informação, para a mesma taxa de velocidade, né? Você consegue enviar a mesma informação usando menos bytes, tá? Por quê? Na ASCII,
ele precisa aqui, ó, para transmitir um byte, então vamos supor que em hexadecimal que eu quero transmitir o byte 0x em hexadecimal, né, 7E. Isso é um byte. Ele deve ser codificado em 2 caracteres na tabela ASCII. Então, o que que isso significa? Significa que ele vai mandar o caractere 7 e depois vai mandar o caractere E. Tá? Então, isso aqui, ó, a tabela ASCII lá usa 7 bits, né? E isso aqui eu estou usando, então, 1 byte para mandar esse 7, mais 1 byte para mandar o E. Tá certo? Ao passo que eu estou mandando, né, eu preciso de 1 byte para representar o caractere 7 e 1 byte para representar o caractere E. Ao passo que eu estou querendo enviar de informação, né, 1 byte. Tá? Agora, por outro lado, né, o Modbus RTU, não, ele vai usar os 8 bits ali para enviar a informação. Então, a gente sabe, né, pensando aqui agora a nível binário, aqui, ó, se eu tenho os meus 8 bits aqui, ó, quero enviar 1 byte, 8 bits. Né? Eu vou ter aqui o meu primeiro nibble representando, aquele exemplo anterior, metade da informação, e o outro nibble, a outra metade da informação. Tá? Então, são codificados 2 caracteres em um hexadecimal. Né? É o byte, eu estou enviando exatamente 0x7e. Estou enviando a informação minha byte a byte. Tá certo? Então, qual que é um detalhe aqui dessa questão, né? Quando eu trabalho na tabela ASCII, vocês lembram lá, né? Nem todo, de 0 a 255 aqui do byte, né? Nem todo decimal desse tem uma representação na tabela ASCII. Tá? Então, são só alguns números que têm a representação, né, na tabela ASCII. Já aqui não, né, no RTU eu vou estar usando realmente meu byte inteiro, de 0 a 255. Tá bom? Então eu consigo enviar mais informação, tá, para a mesma velocidade, eu consigo enviar mais informação por uma quantidade menor de bytes sendo tramitados ali na rede. Tá bom? Vamos ver se fica mais claro. Tá? Então, modo ASCII, né? Eu tenho aquela codificação lá, igual eu apresentei para vocês no exemplo anterior, 0x7e. Tá? Estou representando em hexadecimal. Geralmente, nesses protocolos, a gente opta por visualizar as informações de forma hexadecimal. Aí eu tenho que transformar, né? Então, esse 7 aqui, ó, usando a tabela ASCII, né? Então a tabela ASCII me representa, eu vou usar, né, as representações de 0 a 9 e de A a F. Então, um caractere hexadecimal contido em cada caractere ASCII da mensagem, né? É o que eu acabei de dizer antes, né? Eu vou ter que mandar o 7 e o caractere E. Tá? Tem a particularidade aqui, né? O início da mensagem, quando é o modo ASCII, é o 2 pontos. E aí vocês estão vendo aqui, é o endereço. Eu vou precisar de 2 bytes, né? A função também, 2 caracteres, né? Então, 2 caracteres aqui, eu preciso de 2 bytes para estar representando eles. Aqui a informação, e aí no final tem a checagem aqui para ver se a informação é correta, tá? E tem 2 caracteres ali de fim, né? A checagem está aqui, 2 caracteres de fim. Agora o Modbus RTU, que é o que a gente vai fazer no exemplo aqui, né? Na implementação. A mensagem, cada mensagem de 8 bits contém 2 caracteres hexadecimais de 4 bits. É o que eu estava dizendo, né? Agora você vai enxergar exatamente... Você vai estar usando o byte completo, né? Eu estou mandando 7E, né? É porque meu nibble, o nibble são de 4 em 4 bits aqui, você divide o byte em 2 partes, né? Então, meu nibble menos significativo vai estar representando o E, e meu mais significativo vai estar representando o 7. Tá? Então, tem essa vantagem, né? Agora que vocês observarem o frame, o endereço tem 8 bits,
a função 8 bits, os dados n vezes 8 bits. Então, eu trabalho realmente com os bytes, né? E a checagem aqui de 16 bits. Tá certo? Não existe um caractere que identifique o início da mensagem. A indicação de início ou fim, né, é feita pela ausência de transmissão de dados na rede, por um tempo mínimo de 3,5 vezes o tempo de transmissão de cada byte. Então, isso aí, né, quando a gente está usando o Modbus RTU, quando passa esse tempo, é identificado ali o início ou fim de um pacote sendo tramitado ali na rede. Tá? Aqui está os tipos de objetos. Então, a gente vai ter objetos de leitura e escrita. COIO, né, seria aqui, para a gente estar representando lá uma saída, né, digital. Você está querendo acionar alguma coisa. Então, o COIO aí é 0 ou 1, é ligado ou desligado. E os endereços aqui de 1 até 9.999. Entrada discreta, né? Entrada digital. Então, o COIO, você consegue ler o estado que está lá, minha saída, né, digital, ou então eu posso também escrever, posso ligar e desligar algum dispositivo que está pendurado lá na rede. Tá? Agora, entrada discreta, eu apenas consigo fazer a leitura da entrada discreta, se ela está alta ou baixa. Então, é diferente, né? Então, está reservado ali o endereço de 10.001 a 19.999. Registradores de entrada, né? Agora aqui também é só de leitura, tá? Só que aí eu tenho registradores de entrada agora de 16 bits, e o endereço reservado de 30.001 até 39.999. Né? Aqui podia ser, por exemplo, uma entrada, estou querendo saber o estado de um conversor AD, tá? E eu tenho meus registradores aqui de retenção, se você passar ou escrever qualquer informação, né, de 16 bits, você consegue fazer uma representação, um número grande aí com 16 bits, né? E ali os holding registers, então, estão os endereços de 4.001 até, de 40.001 até 49.999. Na hora que a gente for fazer a simulação, isso aqui vai ficar bem claro. E agora aqui as funções que eu tenho, né? Cada função tem um código, esse código faz parte lá do frame que eu vou estar montando, né? Então dá para eu programar aquilo na unha, né? Dá para eu montar o frame do zero, dá para eu também interpretar um frame do zero, né? Fazendo o quê? A identificação do significado de cada byte ali, né? Você consegue percorrer ali os bytes que você recebeu, e aí você percorre e vai vendo, comparando, né? Para identificar qual que é o endereço, qual que é o tipo de função, qual que é a informação, verifica o checksum. Então dá para você programar, tanto montar um frame, quanto desmontar ele, digamos assim, né? Interpretá-lo. Mas, claro, né, melhor usar alguma biblioteca já pronta para a gente não ter que implementar esse tanto de tipo aqui de função diferente. As mais usadas é de 1 a 6 aqui, ó. Então, leitura de um bloco de bits do tipo COIO, né, são as saídas discretas. 2, leitura de bloco de bits do tipo entrada discreta. 3, leitura de bloco de registrador holding. 4, leitura de bloco registrador input. 5, escrita em um único bit do tipo COIO, para você manipular uma saída ali, discreta. E o 6, escrita em um único registrador do tipo holding, tá? Tem outros aí, mas os mais usados são de 1 a 6. Aqui está a mesma coisa, mas só que de outra forma, né? Um mapa aqui com todas aquelas possibilidades. E aqui agora, para a gente entender melhor como que é eu pus exemplos aqui, né? Para a gente entender melhor como que são esses frames, né? Esses quadros aí. Então, aqui eu tenho um exemplo de um quadro. Tá vendo? Então, se você estiver lá com seu microcontrolador ligado numa rede Modbus, claro, né? Tem que ter um adaptadorzinho. Depois, vocês pesquisem aí, né? Um conversor UART Modbus. Tá? Então, vocês vão ter que ligar seu microcontrolador nesse conversor, ele já vai estar na rede Modbus, né? Para ligar o microcontrolador aí também pela UART no computador, vocês podem pesquisar aí também o conversor UART USB, tá?
Então, vamos lá. Olha aqui o exemplo de uma leitura, de uma leitura ali de uma saída digital, né, de um coil. Coil é bobina, né? Então, olha só, como que foi montado aqui o frame, ó. 11, 01, 0013, 0025, 0E84, né? Então, eu estou fazendo a leitura do que aqui, né? Ó, o comando tá requisitando ali o estado, né? Se é ligado ou desligado, dos registradores aqui 20 a 56, do dispositivo escravo de endereço 17. Tá? Então, olha lá como é que é feito. Ó. O primeiro byte, 11, é o endereço, né? O mestre vai enviar para a rede o endereço, né? Com qual escravo ele está querendo conversar. Daí, só aquele escravo responde, né? Então, é para quem? Para o 17. Aí, aqui você tem que ter em mente que está em hexadecimal, né? Então, 11 é 17. 11 em hexa é 17 em decimal. Depois, o próximo, 01. É a função, é o código da função. Então, se você olhar aqui atrás, o 01, aqui 1, leitura de coil, tá? Leitura de uma saída discreta. Ok? Por quê? Na hora que isso chega lá no seu escravo, ele tem que entender o que ele tem que responder, né? Então, ele fala, opa, o endereço sou eu mesmo. E agora, o que eu tenho que responder? O que o mestre pediu? Ele pediu uma leitura de coil, né? Uma leitura de uma saída digital, tá? Que mais? 0013. Então, é a data do primeiro, né? Do primeiro coil para ser lido, tá? Então, aqui, ó, 0013 é o hexadecimal, em hexadecimal é o 19, tá? E aí tem um offset de 1, sempre tem que adicionar 1, porque eu quero ler do 20 ao 56. Então, 13 aqui significa que eu estou lendo a partir do 20. Até qual? Até o 56. Então, aqui, a próxima informação aqui, né? Essa, já vimos essa. O 0025 já é agora até qual coil, né? Até qual endereço eu estou querendo fazer a leitura, tá? Até o 0025, que seria o 56. E o final é a checagem de erro, né? É a checagem de erro aqui, né? Que usa essa técnica aqui, ó, de redundância cíclica. Aí tem que olhar lá qual que é a operação, né? Para fazer esse tipo aqui de checagem, né? Hora ou outra eu falei checksum, né? Fica melhor falar da checagem de erro, tá? Porque tem várias técnicas aí para fazer essa checagem. E aí, então vamos supor, né, que se o Visual Studio mandou lá essa informação para o microcontrolador, aí na hora que chegou essa sequência de bytes, ele vai responder. Ele vai falar, opa, o endereço é o meu. Eu tenho que dar uma resposta do coil, né? Tá? Então ele vai lá, checa o endereço. Ele tem que fazer uma resposta de coil, né? Leitura de coil. Aí ele vai montar já essa resposta. Ó. O 5, né? O número de dados é o número de bytes de dados que você vai enviar. Tá? Então, como são de 37 coils, porque é do endereço 20 ao 56, e eu tenho 8 bits por byte, então eu preciso enviar 5 bytes de informação. Aí vem agora aqui os 5 bytes, ó. Mais esse aqui, né? De 27, de 20 a 27, 28 a 35, 36 a 43, 44 a 51 e 52 a 56. Mandei ali todos os estados das saídas, estava alto, baixo, tá? Então, vou entender lá no meu mestre, né, na hora que ele recebe essa resposta de volta, ele sabe o estado lá das saídas. Ok? Deu para pegar a ideia? E, por último, né, a checagem se o pacote está correto. Tá? E assim por diante, tem outros exemplos aqui, né? Um exemplo para fazer a leitura de uma entrada. Tá? Então, eu quero fazer leitura das entradas aqui de 10.197 até 10.218 do escravo 17. Mesma coisa, né? Só que agora a operação muda, tá? Então,
Depois passem o olho com calma, né? Na hora que eu mando essa sequência de bytes, ele responde dessa forma, informando aqui, ó, o estado, né? Precisa de 3 bytes para informar o estado aqui dessas entradas, se está a nível lógico alto ou baixo, as entradas discretas. Tá? Aqui lendo agora um registrador, né? Aí eu também informo o endereço, né? Então, de quanto até quanto eu quero saber os valores, né? Quantos registradores. Aí, vou precisar de 6 bytes para voltar com essa informação aqui para esse exemplo. Outro frame aqui de leitura de entrada, é o 4. Agora que eu estou escrevendo lá alterando o valor de uma saída, né, digital, single coil. Então, depois dei uma olhada aqui, né, nesses exemplos que eu coloquei para vocês, tá?